Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui para gravar uma mensagem que será transmitida à igreja neste domingo. Eu nunca pensei que em 28 anos de pastorado aqui em Americana iria passar por uma situação como esta. Mas o conselho da igreja, em sua última reunião, agora na quarta-feira passada, dia 18, obedecendo aos decretos municipais e preocupado com a questão da transmissão do Covid-19, em harmonia com os poderes municipais, acabou acatando o decreto e suspendeu todas as nossas atividades, culto pela manhã, escola dominical, culto da noite, estudo bíblico, reunião de grupos familiares, enfim, todas as atividades que envolvem aí a aglomeração de pessoas estão suspensas. Então nós estamos usando deste recurso de gravar as mensagens e repassar às famílias da nossa igreja, no intuito de que você usar essas mensagens, reflexões, nas suas casas, nos seus lares, nos cultos domésticos que nós devemos fazer a partir de agora. Ou seja, somente os nossos cultos, os nossos encontros estão suspensos, mas a igreja continuará existindo. E eu quero ler aqui, para a nossa reflexão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, o versículo 11, quando o apóstolo Paulo estava preso em Jerusalém, com perigos também correndo sobre a sua vida, com certeza com medo, com uma certa da situação em que ele vivia. E então, à noite, preso em Jerusalém, o Senhor Deus aparece para ele, Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. É apenas um versículo do capítulo 23 do livro de Atos, em que Lucas registra esta visitação especial de Deus ao apóstolo Paulo, que estava numa situação semelhante à nossa aqui, com o medo, com algumas interrogações. Nós estamos hoje vivendo um tempo esquisito, um tempo diferente, em que nós nunca vivemos numa situação como esta. E com certeza nós estamos também apreensivos, sem saber direito o que fazer. E aqui no texto nós encontramos algumas motivações para a nossa igreja nesses tempos de coronavírus. E eu queria rapidamente repassar essas motivações a você, à minha igreja, nesses dias em que nós estamos nessa situação. E a primeira motivação que vem aqui é exatamente a presença do Senhor Deus. O texto de Lucas registra que à noite o Senhor, pondo-se ao lado dele. O nosso Deus não está distante. O nosso Deus não suspendeu o seu agir para com as nossas vidas. Ele está ao lado do seu povo. O nosso Deus está ao nosso lado. O nosso Deus está ao seu lado. E essa presença de Deus é uma presença que nos motiva, nos enche de confiança. E mesmo com várias interrogações, mesmo com várias perguntas, mesmo com várias inquietações, nós sabemos que essa presença de Deus é uma presença motivadora. Por isso que o salmista vai dizer: olha, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, essa presença de Deus conosco é uma presença que nos motiva, que nos enche de confiança, de fé e nos tranquiliza de que estamos fazendo a coisa certa. A presença do Senhor nesses tempos de coronavírus é uma presença motivadora.
O texto diz que naquela noite o Senhor pôs-se ao lado de Paulo e vai falar para Paulo: Paulo, coragem, coragem. O nosso Deus nos motiva não somente com a presença dele, mas com uma palavra de incentivo, de encorajamento. O encorajamento que nós encontramos no Senhor Deus nos motiva a enfrentar não somente o coronavírus, mas qualquer circunstância da nossa vida. Nós estamos com o Senhor, Ele está conosco e Ele nos motiva, nos encoraja, afugentando às vezes o medo que pode nos rodear. Com certeza o apóstolo Paulo teve medo, estava preso na mão dos judeus, talvez com algumas inquietações, com algumas perguntas, com algumas dúvidas, com alguma ansiedade, com angústia que rondava o seu peito. E o Senhor Deus vem à noite, põe-se ao lado dele e pronuncia uma palavra de encorajamento. O nosso Deus nos motiva, o nosso Deus nos encoraja. Ele é Deus Emanuel, que está conosco, ao nosso lado, e tem sempre uma palavra que faz afugentar o medo das nossas vidas. E aí o Senhor Deus fala: Paulo, coragem, pois do modo porque me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Veja que o Senhor Deus motivou o seu servo com a sua presença, com uma palavra de encorajamento, mas, sobretudo, com uma palavra que deu a Paulo direcionamento. Você não vai ficar somente aqui em Jerusalém. Você vai falar a meu respeito, vai testemunhar a meu respeito também na cidade de Roma. Então ele está falando a nós hoje, a nossa igreja está ao nosso lado, nos motivando, está nos incentivando com a palavra de encorajamento, está dizendo: igreja de Americana, vocês precisam continuar sendo minhas testemunhas aqui em Americana, em tempos de pânico às vezes, em tempo de situação aflitiva, em tempo de tribulação, em tempo de inquietação, vocês têm que ser minhas testemunhas em tempos assim. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos encoraja com a sua presença, com a sua palavra de encorajamento e, sobretudo, com a sua palavra de direcionamento. O nosso conselho, obedecendo às leis que foram redigidas em harmonia com esses poderes municipais, estaduais e também federal, entende que está cumprindo o seu dever. Não estamos com medo, o Senhor está conosco. Não estamos com medo, o Senhor nos encoraja. Não estamos com medo, o Senhor nos direciona e nos dá uma missão. Coragem, Paulo, você vai testemunhar a meu respeito também na cidade de Roma. Presbiterianos, coragem, vocês são minhas testemunhas em tempo de coronavírus. Que Deus o abençoe, dê a você um bom resto de domingo e uma boa semana com a graça dele. Que Deus nos abençoe e nos proteja de todo mal. Amém.